Senhores, bom dia. Começar aí a palestra. Meu nome é André Dias, vou estar conversando com vocês sobre estratégia e balanceamento de carga no mundo MPLS. Formas aí para vocês conseguirem economizar e escalar bem a operação de vocês de uma forma bem tranquila, bem escalável. E isso é muito interessante porque a gente vê os provedores, nenhum provedor começa grande, né, gente? O provedor geralmente começa pequenininho e aí ele vai aumentando o nível de interfaces, a capacidade no backbone, e aí vai crescendo de uma forma sem escala, de uma forma desordenada, desorganizada. E aí é nisso que eu quero ajudar vocês a pensarem como escalar de uma forma inteligente, sem gastar tanto dinheiro, utilizando os artifícios do MPLS. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero trocar uma ideia sobre um assunto que está acontecendo. Tá? Vocês devem ter reparado, por todo o evento aí, tem esses totens, né, esses stands falando sobre ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal, vocês estão sabendo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul referente aos alagamentos, tá? Então, pessoal, se vocês puderem ajudar aí, né, mandar qualquer quantia ali no Pix o pessoal ajudar lá, que a situação está realmente difícil. Eu tenho vários conhecidos, vários amigos da região que perderam tudo, então é um pedido que eu faço antes da palestra. Eu não poderia começar a palestra sem falar sobre esse assunto, beleza? Esse QR Code eu vou falar sobre ele um pouquinho mais pra frente, ele não tem a ver com o Rio Grande do Sul, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é André Dias, eu sou CEO aqui da Exanetworks, estou aí há mais de 10 anos atuando com rede. Comecei com 8 anos de idade trabalhando com tecnologia. Com meus 16 anos comecei a trabalhar num provedor de VoIP, né? Então a gente vendia ali telefonia IP, foi quando eu comecei a atuar mais próximo da parte de rede. Com meus 17 comecei a trabalhar num provedor de internet, né? Então eu era o cara ali que esquentava a orelha, né, com o cliente xingando, falando que não funcionava, o LOLzinho dele não funcionava, o Free Fire não funcionava, o IPTV não funcionava. Então eu já estive no lugar de vocês, né, ouvindo esse tipo de reclamação. E ali comecei a escalar a minha carreira, comecei a dar consultoria para diversos provedores e operadoras, e tenho aí várias certificações, como por exemplo, certificações da MikroTik, que, claro, não poderia faltar. Tenho 4 certificações da MikroTik, tenho certificações da Juniper, certificações da Nokia, e tem algumas outras aí em andamento também que não poderia faltar. Além disso, eu sou autor de alguns artigos para o Brasil Peering Forum, que é um fórum de altíssimo nível técnico. Recomendo vocês acessarem. Tem artigos sobre IPv6, artigo ensinando vocês a configurarem equipamento, roteadorzinho, para colocar IPv6 em seu cliente final, então não tem desculpa para não ter IPv6. Sou um fanático assíduo por IPv6, inclusive, tá? Você não tem IPv6 no seu provedor, pega uma máquina do tempo, a gente já tem Wi-Fi aí e tal, já tem energia elétrica, para de usar coisa velha. Já fui músico na maior orquestra do planeta e sou extremamente teimoso e chato. Mas o que a Exanetworks é? A Exanetworks é uma empresa de consultoria, nós iniciamos em 2017, nós temos o escopo de atender provedores e operadoras de trânsito da parte de consultoria e assessoria, tá? Nesse escopo, a gente veio justamente para escalar na questão do MPLS. Quando a gente fala em escalabilidade, a gente não consegue falar sem falar sobre essa tecnologia. Toda operação grande tem MPLS, isso é fato. Pelo menos alguma tecnologia de comutação de label tem. A gente vai falar sobre o que é o futuro da MPLS no final da palestra, que é o Segment Routing, de forma bem resumida. Mas é basicamente impossível você falar de escala sem falar sobre alguma tecnologia de comutação de label, né? Com isso, nós temos aqui também o nosso software de automação, que é o NetConfig, que é um software de automação de redes. Então faz backup, faz IRE, RPKI, faz uma série de funções para o provedor. Você consegue configurar o seu NE8000 diretamente por uma interface gráfica, por exemplo, que é fantástico. Temos também o Exaflow, que é para você conseguir ver capacidade de tráfego que você tem de cada conteúdo. Você quer saber quanto que você tem de Netflix, quanto você tem de Facebook, de Akamai, para poder pedir um CDN. Você consegue ver pelo Exaflow. E a gente tem uma série de programas de treinamentos de rede. O nosso treinamento de MPLS é o treinamento mais falado na América Latina, que consegue escalar de forma muito forte a operação de vocês. Inclusive, aqui que entra esse QR Code. Pessoal, se vocês lerem esse QR Code aqui, vocês vão poder participar do sorteio que a gente vai fazer lá no stand da Celete hoje, referente a um treinamento. Esse treinamento é no valor de R$ 2.800. Se vocês ganharem, tá aí para vocês. Claro que, às vezes, é o dono do provedor que tá aí, talvez o dono do provedor não vai fazer. Tranquilo, você pode passar pelo engenheiro ali que está dentro do seu provedor, bem tranquilo, beleza? Então, vou falar sobre a nossa agenda aqui, realmente começar a falar sobre a palestra. Motivação, problemas de rede de tráfego no IGP, problema de hop count, banda de referência, a morte do MPLS,
funcionamento do MPLS, balanceamento de tráfego em agregação, RSVP Explicit Path, RSVP Bandwidth e RSVP Auto Bandwidth. Esse QR Code ele vai repetir em quase todos os slides para vocês aí. Então, nossa motivação aqui, evangelizar a palavra do MPLS, mostrar como o MPLS pode trazer economia e facilidade para o provedor de acesso, ajudar a comunidade da internet a parar de fazer caquinha no backbone, parar com esse mito que começou a se falar que o MPLS morreu, falar sobre escalabilidade e um problema que todo provedor tem, mas não sabe, que é um problema chamado All or Nothing. Vamos falar um pouquinho sobre engenharia de tráfego? Pessoal, dê uma olhada nessa topologia aqui. Quem aí já assistiu Dragon Ball? Aê, ó, agora sim, pô, eu tava preocupado já, cara. Demorou o pessoal levantar a mão, caramba. Então vocês já estão ligados aí que o Goku e Vegeta estão sempre lutando, né? Cara, a gente não poderia deixar de usar esses caras aqui que são super rápidos, são super fortes, para falar de MPLS, que é um protocolo resiliente, é uma tecnologia resiliente e uma tecnologia extremamente ágil. E aqui nós temos essa topologia, uma topologia bem simples, na verdade, com 5 equipamentos. E eu gostaria de saber o seguinte, pessoal, se o Goku fosse chegar até o Vegeta, qual lugar que você acha que ele passaria aqui, nessa rede? Tempo! Por baixo? Por que vocês acreditam que ele passaria por baixo? Qual seria a lógica? O que fez vocês pensar nisso? Número de saltos, certo? Perfeito, show de bola. Tá correto. Tá correto. Isso daí não tá errado o pensamento de vocês, por um motivo muito simples. Eu não falei para vocês a capacidade de cada circuito aqui. Então vocês estão olhando apenas as informações que eu dei. E esse é o grande problema que a gente tem quando a gente fala de um SPF mal configurado. Primeiro, nós temos 2 tipos de protocolo de roteamento. São 3, na verdade, mas a gente vai falar só 2 tipos. Que é o protocolo de Distance Vector e o Link State. O Link State, geralmente, são os protocolos mais inteligentes, como, por exemplo, o SPF e o ISIS. Tá? Que é um outro protocolo de roteamento, um pouquinho mais antigo, mas extremamente escalável também. E o Distance Vector, ele vem de um outro protocolo de roteamento super antigo chamado RIP. Esse cara, ele olhava apenas número de saltos, ele não olhava absolutamente nada mais. Ele usava um outro algoritmo chamado Bellman-Ford e ele utilizava esse quesito aqui, que é o hop count. Então ele conta o número de saltos. Diferente do algoritmo Dijkstra. O algoritmo Dijkstra é o que os protocolos Link State olham. Então, se a gente tem a capacidade agora, como é que fica? Isso daqui agora, vocês acreditam ainda que ele vai por caminho de baixo ou ele vai pegar um outro caminho agora? O que vocês me dizem? Alguém tem alguma ideia? Nesse caso aqui, ele vai começar a ir pelo caminho de cima. Isso se você tiver configurado uma coisinha chamada banda de referência. A banda de referência é uma forma simples de você dar mais munições para o seu protocolo de roteamento, de forma que você consiga escalar melhor a sua arquitetura de rede. Isso é bem simples de fazer, tá? É basicamente uma equação que ele é feito. Pode parecer coisa de outro mundo, isso aqui, mas é bem bobo na verdade, tá? Isso aqui é uma informação que você coloca, quase todo equipamento de rede, quase todo, tem suporte à banda de referência. Existem algumas exceções, MikroTik, por exemplo, não tem suporte. Se a gente for pegar, por exemplo, Huawei, Juniper, Cisco, tudo tem suporte à banda de referência e ele, por padrão, já vem uma configuração padrão nele. Só que, se a gente for pegar, por exemplo, em Cisco, que o padrão é 1 GB, cara, 1 GB é mato. 1 GB não serve mais para nada hoje. Então, você precisa aumentar esse valor. Porque se você fizer um cálculo de 1 GB dividido por uma interface de 10 GB, você nunca pode ter uma fração no cálculo desse. Então a resposta sempre vai ser 1. Então se ele vai passar por uma interface de 400 GB ou uma interface de 1 GB, para ele é a mesma coisa, você cai naquele problema do hop count, que ele vai apenas contar o número de saltos. Se você corrigir isso e colocar uma banda de referência maior aqui, você resolve esse problema. Nesse caso, é uma configuração em Huawei, tá? E tá aqui Bandwidth Reference 400 mil, que seria referente a 400 GB. Alguém aí já utiliza a interface de 400 GB do backbone, pessoal? Então, eu acho que é um valor bem aceitável para colocar, né? Existem equipamentos que eles conseguem colocar 4 TB ali. Isso daqui não é controle de banda, isso daqui não é limitação do equipamento. Isso daqui é uma informação, é uma variável que você coloca no cálculo, aqui para a equação. Então,
se a gente vai fazer agora aqui 400 mil dividido por uma interface de 10 GB, nós temos 400. Agora nós temos o custo que você configurou manualmente na interface sendo configurado de forma dinâmica. Você não precisa mais ficar configurando isso manualmente, fazendo continha, desenhando diagrama para ver por onde vai, para onde vem. Isso daqui não resolve todos os problemas, tá? Só que resolve apenas uma parte dos problemas. Chega em determinado momento que você tem uma capacidade muito alta no backbone, que esses cálculos eles acabam já não sendo tão legais. E ele também vai saber no máximo a capacidade da interface. Então, por exemplo, se você tem aquele rádio Mimosa, você sabe que ele vai passar 600 MB, a interface dele é 1 GB. Então você já tem uma limitação aqui, porque o SPF vai achar que a interface dele é 1 GB. Ele não sabe a capacidade do rádio. Aí você tem que fazer o cálculo aqui. Mas beleza, vocês aprenderam a fazer o cálculo aqui, bobinho. Continha de divisão, gente, segunda série. Tranquilaço. Banda de referência dividido pela capacidade da interface igual custo. Simples como voar. Se a gente seguir aqui então, vamos olhar novamente. Temos agora essa topologia novamente. Antes nós falamos que o caminho que ele ia passar era por cima devido agora ao custo, né? Que ele vai preferir devido à capacidade. E agora aqui que teve um rompimento nessa fibra de 40 GB. Por onde que ele vai preferir passar? O que vocês acham? Valendo um pirulito. Agora ele vai preferir novamente passar por baixo. Porque não faz sentido ele ir por cima, uma vez que agora uma interface de 10 GB aqui, se ele for fazer o cálculo de custo, por baixo vai ser preferível nesse caso, tá? Então são formas de você ter engenharia de tráfego, ainda sem falar de MPLS, sem falar de comutação de label, de uma forma simples. Porém, saiba que aqui você cai num problema que você não consegue dizer qual cliente vai por qual lugar, você não consegue checar quanto de tráfego está passando o circuito. Você sabe a capacidade, mas você não sabe se nessa interferência de 40 aqui, se ela está zerada, se ela está passando 10 GB, 5 GB, 40 GB. Você não tem ideia, o SPF não tem essa informação. Então, aqui nós podemos dizer que nós temos uma ociosidade no backbone. Por quê? Nós temos caminhos de backup aqui, né? Isso é ruim, porque nós temos dinheiro parado então. André, mas eu prefiro na minha operação deixar caminhos de backup, isso faz sentido no meu bolso. Ok, tudo bem, não tá errado, perfeito. Porém, em muito cenário, você não vai querer isso. Por questão de, cara, se você tem backbone parado, é dinheiro parado, então muitas vezes vai valer a pena você tentar vender esse tipo de capacidade. Então vamos dar uma olhada aqui agora, a gente chamou os filhos dos protagonistas aí, né? Chamamos o Goten, chamamos o Tranks, que eles também estão sempre lutando, são caras muito fortes ali. E agora vamos fazer essa mesma analogia aqui. Nós temos dois circuitos, dois LAN-to-LAN sendo vendidos, dois transportes. Nós temos o circuito que vai, o LAN-to-LAN A, que vai do Goku até o Vegeta, de 35 GB. E nós temos o segundo circuito, que é de 10 GB, que vem do LAN-to-LAN, que é o LAN-to-LAN B, que vem do Goten até o Trunks. Por onde que vocês acham que vai isso daqui? A gente tem um problema muito sério acontecendo aqui agora, porque nós temos um circuito de 40 GB, e nós vendemos 45, alguém vai ficar chateado com vocês. Isso daqui é um problema muito sério que acontece, tá? Porque você não está utilizando formas de escalar a sua operação usando MPLS, que a MPLS consegue resolver esse tipo de problema. E é isso que a gente vai falar aqui agora. E é basicamente, é impossível a gente falar de engenharia de tráfego sem a gente falar de alguma tecnologia de comutação de label. E a gente vai falar aqui, no caso, sobre o RSVP, que é um protocolo de distribuição de label que ele vem com essa finalidade de engenharia de tráfego. Então a gente vai falar sobre como o MPLS pode ajudar, como ele funciona, onde vive, do que se alimenta. E quem da plateia aí usa MPLS? O cupim não vale. Quem usa MPLS, levanta a mão. Ninguém usa MPLS? Olha, então pera aí, tem o quê? Umas 20 pessoas aqui? Tem que ter pelo menos umas 20 pessoas inscritas aqui então no form, porque não é possível, gente. Pode ganhar um treinamento de boa aí, então tem que se inscrever. Então, pessoal, muito é falado que o MPLS morreu, né? Existiu essa conversa aí que o MPLS morreu, que o SPF morreu, e não sei o que e tal. Mas não, o MPLS é uma tecnologia extremamente madura, tá? Ele não é uma coisa nova, apesar de o pessoal acha que é uma coisa nova, é recente, não é. MPLS, as primeiras coisas, começou com a Y lá em meados de 97, beleza? Então não é novidade. Mas a gente pode falar sobre alguns protocolos e tecnologias que morreram, como por exemplo o RIP. Lembra que eu falei de um protocolo que ele olhava apenas número de saltos? Ele sim morreu e a piada já vem pronta, né? Rest in peace, descansa em paz, né? A gente pode falar também do Spanning Tree,
que por algum motivo falam para usar Spanning Tree no lugar do MPLS. Esse cara é lento, é horrível, é extremamente problemático, isso aqui não faz o menor sentido ser utilizado nos dias de hoje. Faz o menor sentido. O MPLS você consegue comutação de até 50 milissegundos. Com esse cara, você pode levar até 3 minutos numa comutação. 3 minutos com a gente parada, você imagina o jogador de Free Fire como ele vai adorar. Ele vai ficar super feliz com você, vai até visitar na sua casa. Vai adorar você. A gente pode falar também desse outro cara aqui com o IPv4. Eu não sei se vocês lembram, lá no tempo de Dante, o protocolo, que ele é dividido em 4 pedaços ali, né? 4 octetos. Uma coisa super antiga, começou lá nos anos 80, depois foi substituído em 1998 pelo IPv6, etc. Não sei se vocês utilizam só esse cara na rede ainda, se usam, pegam uma máquina de tempo. Já estamos aí em 2024, temos Wi-Fi, Alexa, estamos falando de 5G. Estamos falando de Wi-Fi 7. Coloque IPv6, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Quem tá só com isso daqui na rede, tá preso no passado. Então, senhores, tenham em mente, o MPLS não morreu, o MPLS não morreu, pelo contrário, é uma tecnologia que toda operação que escala utiliza. Se você vê uma operadora que não está utilizando MPLS ou qualquer tecnologia de computação de label, tem alguma coisa muito errada. Mas vamos explicar rapidinho como funciona, porque é difícil a gente explicar como que vocês vão usar isso sem explicar pelo menos o básico do funcionamento da tecnologia. Com muito poucas exceções, quase tudo em rede é destinado na origem. Se a gente for falar, por exemplo, do encaminhamento de camada 2, a gente está falando que quando um frame ele entra no switch, ele quer chegar no determinado MAC. Quando a gente fala com um elemento de camada 3, quando um pacote ele chega no roteador, ele quer chegar no determinado IP. Então é sempre no destino. Isso não deixa de ser verídico quando a gente fala de MPLS. Nesse momento, ele quer chegar em um determinado label. E é assim como ele funciona. Para isso, ele faz uma operação que ele faz uma troca de EtherType. EtherType nada mais é do que um campo no cabeçalho de camada 2, que ele informa o que ele está carregando. Então aqui tem alguns exemplos, alguns códigos, entre aspas, de EtherType. Por exemplo, nós temos o 0800, que é o IPv4, nós temos o 0806, que é o ARP, 86DB, que é o IPv6, e aqui nós temos o 8847, que é o MPLS. Então, quando o pacote ele entra na rede, uma das coisas que ele faz é a troca do EtherType para esse código aqui. Dessa forma, a rede ela sabe, os roteadores no caminho eles sabem que esse pacote ele é MPLS, ele possui um label ali. Entender que o EtherType é alterado faz muita diferença em todo o âmbito de engenharia de tráfego, de MPLS em si, tá? Para poder entender como isso funciona, porque, cara, o EtherType é extremamente importante. Então, quando você vai olhar, por exemplo, uma captura de pacote, uma das coisas que você vai querer olhar é o EtherType. E nisso, ele também faz um processo de adicionar o cabeçalho dele, e é o Shin Header. Vocês já ouviram falar que o MPLS é um protocolo de camada 2,5? Bom, a gente tem dois problemas aí. Primeiro que o MPLS não é protocolo, é tecnologia. Segundo que não existe protocolo de camada 2,5. Mas isso é falado porque o cabeçalho, ele entra entre o cabeçalho Ethernet e o cabeçalho IP. E aí ele tem esses 4 campos aqui. O label em si, que é o identificador, é um número, como se fosse um serial number, entre aspas, só que ele é um número inteiro, que ele vai até um pouco mais de 1 milhão, e ele é colocado ali e cada entrada ali tem um label determinado para ela. Nós temos o outro campo, que é o Experimental Bit, que é para QoS. Nós temos o Bottom of Stack, que é para empilhamento de label, que eu não vou entrar no mérito aqui. E o campo TTL, que ele segue a mesma lógica do IPv4. Então, para cada salto que ele passa, ele tem um decremento de um salto ali no TTL, que é o decremento de um número no TTL, para ele poder expirar. Mas o que é um label? Não sei se vocês gostam de whisky, eu adoro whisky, cara. Eu gostaria muito que isso aqui fosse um Blue Label. Mas esse label aqui é melhor, cara. Ele ainda é melhor. Esse aqui traz paz. Então, é um identificador numérico, 2 elevado a 20, né? Um pouco mais de 1 milhão de possibilidades. Tem espaços reservados. Ele é significado apenas entre vizinhança. Ele pode se repetir entre equipamentos, isso não é problemático, isso acontece. E ele é gerenciado através de operações de push, swap e pop. Vocês já assistiram o Karate Kid? Quem assistiu o Karate Kid, levanta a mão. Então vocês conhecem o meme, né? Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. MPLS faz algo parecido, só que é põe label, troca label, tira label. Como que essa operação ele funciona? Quando o pacote ele entra na rede, ele faz a operação de push, é a operação de colocar label, tá um pouquinho ruim de enxergar, mas aqui ele faz a operação de push, que ele vai lá e coloca um label. Ele faz aquele processo de troca de EtherType e adiciona um label, adiciona aquele valor numérico. E depois ele vai trocando esses labels, fazendo a operação de swap, até o
penúltimo salto. Isso é importante, é no penúltimo salto que ele faz a remoção do label, que é a operação que nós chamamos de PHP, Penultimate Hot Popping. Só que para isso funcionar, não adianta nada você ter labels só no equipamento, então você precisa ter uma forma de distribuir esses labels na rede. Nós temos o LDP, que é um protocolo de distribuição de label mais simples possível. Nós temos o RSVP, que é o cara que a gente vai conversar. Nós temos o BGP, que consegue fazer isso. E através do Segment Routing, a gente consegue fazer isso no SPF ou no SIS. Dá para fazer LSP estático também, mas não faz sentido, porque você quer justamente o dinamismo na rede e não alguma coisa engessada. Então não é o tipo de coisa que você vai querer fazer. Falar rapidamente do LDP, por que a gente não pode usar o LDP para essa finalidade? O LDP é o cara que ele traz simplicidade na malha MPLS. Quase toda malha MPLS tem LDP rodando, só que ele é o protocolo mais simples possível. Ele seria análogo ao SPF de vocês. Ele faz a distribuição de label no MPLS. Tenha em mente, MPLS não é um protocolo de roteamento. Ele não substitui o SPF. Não é essa a finalidade. Ele anda em conjunto com o SPF ou com o SIS. Só que o LDP ele é muito simples e essa simplicidade tem alguns efeitos colaterais. Uma das coisas, por exemplo, que ele não faz, justamente o tópico da nossa conversa, que é engenharia de tráfego. Infelizmente, ele não consegue fazer isso. E é por esse motivo que a gente vai falar sobre o RSVP. O RSVP, ele é um protocolo com muito mais complexidade de administrar, porém ele tem uma série de atributos, uma série de funções legais que você pode utilizar para escalar a sua operação. Então nós temos aqui novamente nosso protagonista, nosso querido Goku, que ele está precisando chegar nas esferas do dragão, só que ele tem 3 caminhos para chegar lá. Qual que ele vai seguir? Bom, ele pode utilizar diversas métricas para chegar lá, como por exemplo, ele pode utilizar a métrica de custo que a gente já viu de OSPF, convencional. Mas se ele conseguir utilizar outras métricas, por exemplo, caminho que tem menos criticidade, como por exemplo que tem menos grupo de risco agregado ali nele, ou por exemplo que tem maior capacidade de banda para ser alocada, ou você determinar manualmente, dizer manualmente por onde ele vai passar. Esse é o tipo de coisa que o RSVP consegue trazer para você. Então a gente já falou sobre o SPF, BGP, sobre LDP, IPv4, IPv6, e agora a gente tem mais um cara aí na nossa pilha, né? Que é o RSVP. Tá ficando meio gordinho o nosso pacote, né? Então isso daí acaba sendo uma grande complicação, que é o que o Segment Routing ajuda a gente lá na frente. E como que o RSVP funciona? Basicamente, ele tem uma base de dados chamada TEDM. Alguns vendors podem chamar apenas de TED. Eu achei super estranho quando eu vi falando sobre TED, que eu achava que estava falando sobre transferência bancária. O TEDB é o Traffic Engineer Database, que nada mais é que uma base de dados que você tem para o TE, para o próprio RSVP. E ele utiliza um outro algoritmo, que é um CSPF. Apesar do nome ser parecido com o SPF, isso não é à toa. O SPF ele utiliza um algoritmo que é o SPF, tá? Que é o Short SPF First. E o CSPF, esse C é de Constrained. Short SPF First seria abra o menor caminho primeiro. Porém, aqui quando a gente vem no C, esse C é de Constrained, seria de restrição. Então a gente vai conseguir colocar restrições e dar mais informações ainda para o nosso backbone de como que você vai gerenciar a sua rede. E é por meio disso que você vai conseguir dizer como que isso vai funcionar. Como é que ele funciona? Ele possui mensagens, tá? Que é a mensagem de path. Quando você cria o túnel, ele manda uma mensagem de path. E lá o outro caminho, né? O redend manda mensagem de path, que seria a entrada. E o tail a gente responde com a mensagem de reserve. E isso é importante porque essa comunicação ela é unicast, utiliza um protocolo próprio para essa finalidade. E isso é importante porque isso daqui ele utiliza um tipo de mensagem chamada TLV. Então você consegue mandar uma penca de coisa ali. Então você consegue mandar um monte de atributos em uma mensagem. Isso daqui é maravilhoso. O nível de complexidade disso, quando você abre um pacote, acaba sendo um pouco chato. Porém, para os seus equipamentos, para a escala da sua rede, é maravilhoso. Com isso, é possível você definir caminho explícito, você dizer manualmente que um determinado cliente vai passar por uma determinada parte do backbone, ou você definir valores de affinity, como por exemplo, só vai passar por caminho que eu contratei, que é LAN to LAN, só vai passar por DW, e aí você que define isso na sua rede. Ou SRLG, por exemplo, que SRLG eu falo rapidamente lá na frente. Então você tem várias formas de fazer isso. Uma coisa importante aqui é que tem várias formas de você atrelar o roteamento a um TE. Uma das formas é através de forma estática, outras formas dinâmica, através de shortcut. E uma observação é que os túneis são unidirecionais. Ou seja,
você pode mandar o teu upload por um lado e o download vir por outro, e isso é bem comum de acontecer, na verdade. Bom, e agora a gente começa a falar sobre a questão de reserva de banda e split path. Split route, split path, mesma coisa. Como a gente viu, é uma ferramenta extremamente eficaz, extremamente escalável. Só que a gente precisa entender o que ele consegue fazer, o que você vai conseguir escalar efetivamente. Bom, aqui a gente pode falar, por exemplo, de cara, sobre o split path. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer manualmente que esse LAN do Goten, ele vai passar por baixo. Mesmo que para o nosso SPF isso não faz sentido, o tráfego ele vai seguir o que você determinou na RSVP. Então, se ele tem, por exemplo, seu circuito de baixo é 10 GB, você pode dizer manualmente que ele vai por cima. Inclusive, se por algum motivo você quiser dizer que ele vai vir por baixo, vem aqui, vem por cima, vem por aqui, você pode fazer isso. Vai da sua criatividade, a sua necessidade. Isso daqui é a forma mais comum de você ver engenharia de tráfego utilizando RSVP. É o mais comum do pessoal utilizar. Inclusive, muita pessoa acredita que isso é o máximo que o RSVP chega. Só que não é. O RSVP, isso aqui é apenas a pontinha do iceberg. Isso daqui é a coisa mais engessada que o RSVP faz. Inclusive, eu desrecomendo essa utilização. Isso daqui é para exceção, é para caso específico, é quando você não tem o que fazer mais. Aí você precisa realmente chumbar que o cliente vai passar em determinado lugar, beleza. Uma coisa que você pode fazer também, que às vezes na área de comercial faz sentido, é você dizer manualmente que o cliente vai passar por um circuito, e se esse circuito romper, ele vai ficar offline. Então aí já vi muita operadora que ele vende cenário que no contrato, se o cliente quiser backup, ele paga ali alguma coisinha a mais, ele passa a ter um caminho de backup. Vocês já viram alguma operadora fazendo isso ou não? É relativamente normal, né? A forma de fazer isso é assim. Então você diz o caminho primário, se o caminho primário morrer, o cliente ficou fora do ar. Na hora que o caminho restabelece, ele volta. Bom, conforme a gente disse, você define o caminho de forma explícita, você consegue definir redundância, você consegue dizer caminho primário e secundário, em algumas fabricantes, caminho terciário e etc. Ele não tem inteligência ainda, sozinho, referente à capacidade de tráfego. O overhead operacional é altíssimo operar. Imagina uma operação, cara, com 300 circuitos, operar isso daqui, todos dessa forma. Eu já vi operação com 20 roteadores de borda sendo operado assim. Daqui a pouco você está contratando um funcionário só para ficar fazendo esse tipo de serviço. Só que operacionalmente falando, é caro, não faz sentido. E eu, como eu disse, sugiro utilizar como exceções extremas. Mas e se você puder dizer para o seu backbone que ele vai alocar dinamicamente baseado na capacidade disponível no seu backbone? Então vamos olhar lá novamente. Você consegue informar a capacidade de circuito de backbone. Então você contrata numa interface de 40 GB, você contrata um LAN de 20, por exemplo. Você vai lá na interface e fala, aqui eu tenho um circuito de 20 GB contratado. A tua malha MPLS, o teu RSVP, aquela TEDB vai ficar sabendo dessa informação. Ele vai passar a saber disso. E você vai informando isso em cada circuito seu. Você consegue informar a capacidade do circuito que você vende para os seus clientes. Então, no momento que você vai vender para o seu cliente, você vai lá e diz, esse meu cliente tem 7 GB contratado, tem 10 GB contratado. E ele vai fazer a alocação dinâmica baseado na onde que você tem capacidade disponível no seu backbone. Então, você passa a já ter essa inteligência a mais. Ele consegue descobrir o caminho com maior capacidade, o caminho não precisa ser definido de forma explícita, a capacidade de circuito entregue precisa ser definida manualmente, geralmente a capacidade vendida. Nem todo equipamento tem suporte a esse atributo. Por exemplo, HAL e Juniper tem suporte a isso. MikroTik tem suporte, mas eu vou falar para vocês que eu não colocaria esse atributo em MikroTik. MikroTik funciona bem em MPLS em algumas coisas, mas só que já é pedir demais, então não acho uma boa ideia. Datacom ainda não tem suporte, mas já conversei com a Datacom, tá para sair isso. Tá para sair um suporte a bandwidth no Datacom. Então, isso é uma coisa interessante, uma fabricante nacional que logo vai ter suporte. Então, aqui nós temos novamente, né? Nós temos o circuito A, que tem 35 GB, e o B, e ele alocou dinamicamente pelo caminho de baixo, sem precisar fazer isso manualmente, sem precisar chumbar o cliente por onde ele vai passar, de forma dinâmica. Mas tem um detalhe, vocês concordam comigo que um cliente, nem sempre, porque ele está contratando 10 GB, ele usa 10 GB. Um cliente nem sempre, porque ele contrata 2 GB, ele usa 2 GB. Principalmente fora de horário de pico. E se a gente conseguisse dizer ainda, checar quanto que aquele cliente está utilizando, e baseado efetivamente na utilização dele em fazer a alocação. Isso também é possível. E o nome dessa função é Auto Bandwidth. O Auto Bandwidth, ele utiliza bem mais recurso do equipamento,
Se você for pegar equipamento como o Juniper, como o da Huawei, como o Cisco, tem suporte também alto bandwidth, funciona legal. Só que isso ele não é uma função que ele checa instantaneamente. Ele não está olhando uma vez por segundo. E você vai definir um tempo e ele vai olhar de tempo em tempo ali. Então, por exemplo, uma vez a cada 10 minutos, uma vez a cada 5 minutos. Porque se ele ficar olhando isso muitas vezes, você vai ter um problema no plano de controle e isso não é legal. Então você tem que tomar cuidado com a questão do tempo. O Huawei em si, ele faz uma média dos 3 últimos valores coletados, para poder definir ali. E aí aquela mesma alocação que você foi lá no circuito do cliente, você disse, esse meu cliente contrata 5 GB, você não precisa mais fazer isso. Agora, ele mesmo está checando quanto que o cliente está utilizando e ele faz a alocação dinâmica no backbone. Ou seja, você consegue utilizar a capacidade máxima do seu backbone sem ter ociosidade, tranquilamente. Teve na verdade 2 tópicos que eu não falei, que foi o SRLG e o balanceamento de carga e agregação, que não está no slide, eu vou passar rapidinho, que tem 5 minutos ainda. O SRLG, ele vem com a ideia de você dar informações sobre a rede física para sua rede. Senhores, vê se eu tô maluco. Quem aí faz a parte de projeto de fibra do provedor? Ninguém faz o projeto de fibra aí? De saber por onde passa a fibra, que vai até a caixa de emenda? Ninguém desenha isso aí? Ah, bom, pô, tava ficando preocupado já, cara. Então tá, então concorda comigo, qual que é o seu nome? Jorjão? Tá bom, Jorjão. Então o Jorjão, ele tem ali uma fibra que ele sai do switch dele e precisa ir até uma caixa de emenda. Você concorda comigo que dessa caixa de emenda, muitas vezes ele vai desmembrar ali, vai ramificar para ir para vários POPs. Tô certo ou errado? Isso é comum de acontecer, não é? Mas e se romper essa fibra dessa caixa de emenda até o teu switch? Parou tudo, não parou? E se você conseguir dar mais informações para a tua malha MPLS, para ele fazer um caminho de backup baseado nessa informação que você está dizendo para a sua malha MPLS que você tem fibras que passam pelo mesmo poste, por exemplo. É esse cara que faz. SRLG. Shared Risk Link Group. Tá? Em Juniper chamado de Shared Fate. Tem outro nome, mas é uma lógica parecida. Na verdade, é a mesma lógica, só outro nome. Dessa forma, se a gente for olhar essa topologia aqui, nós temos exatamente esse cenário acontecendo. Nós temos 3 circuitos, teoricamente físicos, para poder chegar desse equipamento, desse 6730 da esquerda até o 6730 da direita. Então nós temos o caminho de baixo, passando por 25732, temos o caminho do meio e o caminho de cima. Mas olha só, quando chega em determinado lugar, aqui dessa parte, ele vai unir as fibras, vai passar no mesmo cabo, vai estar na mesma caixa de emenda, e daqui vai andar, por exemplo, uns 20 km ainda. Se o caminho primário e secundário, o caminho primário está por aqui e o secundário está por aqui, que seria o esperado pelo algoritmo, nós teríamos um problema, porque se a fibra romper aqui, o teu backup ele não vai voltar nos 50 milissegundos que eu prometi para vocês. Pelo contrário, ele vai ter que fazer todo um recálculo, e aí, para ele poder entender que esse caminho aqui agora está disponível. Aí essa comutação demora, gente. Aí isso aqui vai demorar, vocês vão ficar um tempinho parado. Com esse RLG você consegue dizer que esse circuito aqui está no mesmo grupo de risco desse cara aqui e o próprio RSVP, junto com a FRR, ele consegue fazer o backup direitinho por onde ele vai passar. Então você consegue dar mais informações ainda para o MPLS. Então para o pessoal falar que a MPLS morreu, cara, então eu acho que tá bem claro aí que o tipo de informação que ele consegue dar para vocês é muito maior do que isso. Falta 2 tópicos apenas, um deles, balanceamento de carga. Quem trabalhou com MPLS lá no 5720 e 6720i deve de lembrar que não dava para você fazer balanceamento de carga com MPLS, com LACP, fazer TH-Trunk. Isso era falta de suporte ou uma tecnologia chamada FAT, que nos 6730 já tem suporte normal. 5732 tem suporte normal. 5720H e 6720H tinha suporte normal, inclusive tem essa lenda que nenhum 6720 fazia isso. O H fazia. Era falta de um chip. O 6720EI não fazia. Então, o pessoal que fala que não usa MPLS, porque se tiver agregação não vai funcionar, é mito, funciona assim. Datacom funciona tranquilo, inclusive. Cisco, tranquilo. Juniper, tranquilo. Juniper depende da caixa. Se for pegar QFX, não faz. Se for pegar PTX, faz. Pegar ACX, faz. Então, tem esse detalhe. Qualquer caixa recente, faz. É normal. Beleza. Então, a gente falou aqui sobre todo esse monte de coisa. Qual que é o futuro? É um futuro aí que não é tão futuro, né, Pupim? Já podemos dizer aí que já é presente em muito lugar, né? Segment Routing. A gente começa a falar em redes definidas por software, efetivamente, onde o roteamento começa a ser totalmente diferente aqui. Agora nós podemos ter
com o ambiente do controlador, olhando toda a sua malha, toda a sua rede e tudo ser definido aqui. Aquela pilha de tecnologia, aquele monte de coisa que você colocou no seu carrinho de compra, tudo é substituído por um único cara, pelo seu SPF ou pelo seu ISIS. Então esse cara aqui, infelizmente, tem muita equipamento que não tem suporte ainda, mas o 6750, que é o equipamento que tá para chegar no Brasil aí, já vai ter suporte a Segment Routing. Então assim, eu acho que agora o negócio vai finalmente. Senhores, obrigado pelo tempo de vocês, acabou meu tempo aqui. E é isso, dúvidas, sugestões. Senhores, vou lembrar, vocês, referente aí aos banners que estão espalhados pelo evento, ajudem o pessoal do Rio Grande do Sul, por favor. Aí tá o NetConfig, logo da empresa. Alguma dúvida, alguma coisa? Tem um tempinho pra pergunta, pessoal? Então, senhores, obrigado. Qualquer coisa, posição aí. Abraços.